Olá, caros profissionais de texto, tudo bem? Aqui é a Marina Ávila, eu sou editora da Wish, sou também diagramadora, trabalho com design de livros e recentemente a gente teve algumas alterações feitas no InDesign também, na interação do InDesign com o PDF, que melhoraram muito a nossa vida. Elas não são tão recentes assim, mas elas começam a ser usadas cada vez mais pelos diagramadores, porque elas evitam que o diagramador escreva. Quanto menos o diagramador escrever, é melhor, porque a gente evita erros que possam acontecer de digitação, erros que um revisor é muito mais capaz de pegar do que o profissional de design. Então aqui eu vou mostrar como que a gente faz um estilo de revisão que é importado certinho para o InDesign. A gente vai olhando uma por uma, claro, mas a gente só clica em aceitar aquela alteração, ela é feita na hora, a gente não precisa tocar no teclado, evita muitos erros. Então aqui eu tô com um texto que eu adicionei algumas coisas erradas, que são bastante fáceis de ver, para a gente poder verificar como que é feito. Esse tipo de alteração, ele parece muito com aquele controle de alterações do Word. Então a gente vai fazer algo parecido nele, e quando é algo específico a gente vai adicionar um comentário que ele vai ser importado também para o InDesign, só que ele não vai ser alterado por texto, e eu vou mostrar como que isso é feito. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é essa palavra errada, que está dando nervoso em muita gente. Vamos já alterar ela. O que eu fiz? Eu vou clicar aqui em comentários, só para a gente abrir, ver se está tudo certinho. A primeira coisa que eu fiz é selecionar esse texto, exatamente o texto que eu quero alterar, e eu simplesmente vou escrever. Eu estou com uma teclado aqui, eu vou escrever. Tagarelar. Essa é a palavra certa. Tagarelar, certinho. Não preciso clicar Enter nem nada. Só tirei aqui, ele já funcionou. Aqui a gente tem uma letrinha extra também, só para mostrar que a gente não precisa selecionar isso daqui inteiro e alterar tudo. Você pode só selecionar essa daqui, eu vou clicar em deletar, delete. Só isso. Que interessante, aqui a gente tinha uma adição, quer dizer, a gente não está alterando o texto, a gente está adicionando. Então, o que eu fiz? Eu vou clicar no local certinho e vou adicionar. Aqui a gente tinha uma exclamação. Nunca vi uma coisa dessas. Aqui a gente tem uma adição de texto também, só que com um espaço, porque ele não é final de texto, ele não vai ficar colado com a palavra, ele vai ter que adicionar, então, um espacinho extra, senão ele vai ficar colado com o dessas. Então, eu simplesmente adicionei aqui o espaço e uma coisa dessas na vida. Bem, claro, esse C do claro é C minúsculo, então eu selecionei e cliquei o C, ele vai fazer essa alteração. Vou mostrar para vocês como é que funciona tudo isso no InDesign depois que eu importo, tá? Aqui a gente tem uma palavra dupla. Quando a gente tem uma palavra dupla, não adianta só selecionar a palavra, porque a gente vai ficar com dois espaços, um aqui e um aqui. Aqui a gente seleciona com espaço também e deleta. Isso só quando for uma palavra no meio do texto, tá? Aqui a gente tem um outro errinho, né, que é uma vírgula fora do lugar. Então eu simplesmente vou selecionar ela sem adicionar o espaço, porque ele vai ter que ser mantido, e deletar. Então aqui a gente tem outros problemas que esses aqui não dá pra gente simplesmente selecionar e alterar. Por exemplo, esse daqui não é para ficar no itálico. Eu vou precisar selecionar ele, cliquei com o lado direito, adicionar nota ao texto. Essa nota, o que eu escrever aqui, não, ele vai ser importado para o designer ver, mas quando ele clicar em aceitar, não vai ser alterado o texto. Então ele vai ter que fazer isso manualmente. Então quando precisar de algo manual, a gente faz dessa forma. Então o que eu vou colocar aqui? Redondo, porque ele não é itálico. E aqui também, esse texto tem que continuar aqui em cima, porque ele ainda faz parte desse diálogo. Eu vou selecionar aqui. Tudo que puder explicar para o designer é bom, porque às vezes a gente não entende exatamente o que precisa ser feito, tá? Então, puxar parágrafo seguinte para cima. Então aqui tá tudo certo. Se eu fiz alguma coisa errada, eu editei isso aqui, mas eu não gostei desse lugar que ficou. Tô adicionando um videozinho extra só para mostrar o que é deletar um comentário. Então, digamos que foi o último que eu fiz, que é esse daqui, tá? Mas eu não gostei desse. Eu vou clicar em Ctrl Z. Feito, Ctrl Z. Mas se for esse daqui, eu não consigo clicar no Ctrl Z porque ele já tá bem atrás. Eu vou vir aqui e clicar nele, vai vir aqui à direita, excluir, resolveu. Vou selecionar tudo isso daqui e vou colocar adicionar nota ao texto. Aí eu quero esse daqui, então puxar este parágrafo junto ao anterior.
também vai ser compreendido. Digamos que a gente tem aqui duas... não temos nesse caso, né, mas a gente tem, sei lá, duas infinizações e a gente não quer isso. Como editora, a gente não quer isso. Em alguns casos, lógico. Ou tem duplicata de letrinha que a gente não quer, enfim. A gente pode também selecionar, adicionar nota, sei lá, evitar duplicata de hífen. O Zé também vai entender que ele vai ter que fazer alguma coisa, se ele conseguir, para evitar isso daqui, sem deixar o texto pior, lógico. Então, a gente tem isso daqui tudo certinho. Se você quiser, você consegue também fazer um desenho. Digamos que a gente vai adicionar uma imagem aqui. A gente pode colocar aqui e avisar o designer. Aqui será adicionada uma imagem. É basicamente isso. Se eu clicar em ESC, ele volta para o texto, né, para eu poder selecionar texto e alterar. Então, aqui a gente tem o arquivo certinho. Cliquei em Ctrl S, salvei esse arquivo e vou enviar para o designer quando eu terminar. Ok, aqui eu tô com o arquivo no InDesign já. Então, eu vou importar esse daqui que a gente conversou. Vou só mostrar aqui com os caracteres ocultos, porque ele facilita a gente ver tudo que está acontecendo. Então, eu vou importar aqui os comentários daquele arquivo que a gente comentou. Eu importei, a gente está vendo aqui exatamente tudo que a gente comentou. Então, a primeira coisa que a gente trocou foi esse tagarelar. Eu vou clicar em aceitar. Deu tudo certinho. O que surpreende, então esse que também estava errado, ele vai deletar. Vou adicionando aqui tudo para vocês verem como que tá ficando. Esse na a gente adicionou com um espaço antes, porque ele entra uma palavra aqui no meio. C foi alterado, ainda sou, deletou. Aqui a gente deletou essa vírgula. Por que ele não tá indo, Jesus? Foi. Aqui, redondo. Eu vou clicar só em resolver para vocês verem que ele não vai alterar nada. Viu? Ele não digitou redondo, então isso daqui significa, o designer vai ver que é um estilo diferente de comentário. Por algum motivo esse arquivo está lento. Cliquei aqui em regular, pronto. Aqui, puxar esse parágrafo junto ao anterior. Também, se eu clicar em resolver, ele não vai digitar esse texto. Puxei aqui o parágrafo. Aqui a gente também consegue ver que, digamos, o editor não quer duplicata de hífen aqui, que não é o caso nesse texto, mas poderia ser. E aqui é exatamente o lugar onde vai ser adicionada uma imagem. Então aqui eu vou baixar essa imagem e adicionar, digamos, né? É basicamente isso. Ele funciona de forma muito simples, muito fácil da gente verificar também, da gente não errar, da gente não escrever nada errado. E também é muito mais fácil também pro revisor, porque ele não precisa ficar escrevendo tudo que ele precisa, tipo, deletar essa palavra, coisa assim. É só ele deletar e pronto, acabou, não tem mais problema. Então, eu espero que vocês gostem disso. Não sei se vocês já conhecem, se vocês não conhecem, é uma maneira maravilhosa. Vocês podem usar ele com todas as editoras que trabalham com InDesign, que vai funcionar muito bem para o designer, e mesmo se ele não sabe usar esses comentários do PDF, é algo muito simples, você pode enviar esse vídeo para ele, pode enviar esse vídeo para o seu editor, para quem você quiser. Vou ficar muito feliz de estar ajudando. É isso, obrigada, um abraço e excelente dia.